2020 chegou e com ele os novos desafios e aprendizados. Para quem me conhece sabe o quanto eu sou movida a desafios. E depois de muitas leituras, vídeos e palestras sobre permacultura, estava na hora de colocar algumas coisas em prática. Praticamente ninguém acreditava que daria certo. Mas na época da seca, eu coloquei em prática 5 experimentos e 4 deles deram certo. Muitas pessoas vinham à minha casa para saber o que aconteceu. Isso me permitiu de começar um projeto que eu apelidei de A Horta do Vizinho, onde eu os ensinava, através dessas técnicas, a plantar as hortinhas do lado da casa. Felizmente eu não tenho muitas fotos para mostrar, mas foi um projeto muito legal. Logo depois, eu já me senti um pouco cansada, o ano foi muito cheio, e aí estava na hora de renovar o visto. Fui para a capital para renovar o visto e aproveitei para tirar alguns dias de férias nesse paraíso chamado Gran Popô. Fica no sul do Benin. Estando ali, nada é por um acaso. Conheci algumas pessoas e por causa de alguns contatos tive o privilégio de ensinar sobre permacultura e plantas em potes em uma comunidade cristã. E saindo dali, conversando com o pastor em uma discussão gostosa, eu acabei indo pregar numa rede de televisão nacional sobre a volta de Jesus. A gente nunca sabe o que o Senhor tem preparado pra gente, não é verdade? Aproveitando que eu estava na capital, eu acolhi 2 novas missionárias brasileiras que estavam chegando e elas iriam trabalhar lá no projeto que eu havia iniciado em Nati Tengu. Foi muito gostoso recebê-las e poder falar a minha língua, deu aquela sensação de casa. Enquanto nós aproveitávamos as paisagens e as conversas, o mundo estava passando por uma pandemia devastadora. A gente, do lado de cá, não tinha noção do quanto aquilo era sério. Podemos dizer que a pandemia não chegou aqui com força, porém a mídia externa foi extremamente alarmante, e creio que com razão. Por causa disso, o governo fechou as escolas. O mais difícil foi explicar para as pessoas o porquê as escolas fecharam, sendo que todas as outras coisas funcionavam normalmente. Ninguém entendia nada. As atividades do ano passado estavam dando bem, porém elas já estavam sendo dirigidas pelos locais. Íamos apenas uma vez por mês em cada vilarejo, apenas para encorajá-los e ver se havia necessidade de algo mais. Eu ainda estava com os treinos de futebol feminino, mas agora, meninos e meninas. A alfabetização com as mulheres estava um sucesso e algo inesperado aconteceu. 2 homens, escute bem, 2 homens de um dos vilarejos mais remotos que eu conheço me procuraram pedindo para que eu os ensinasse a ler e escrever. Eles queriam estudar mais a Bíblia para poder ensinar aos familiares e eu me senti muito lisonjeada. Talvez vocês não entendam por quê, e eu vou tentar explicar. A cultura local é muito machista e o valor das mulheres é muito inferior ao dos homens. Isso explica o porquê eu desenvolvi muitos trabalhos apenas com crianças e mulheres. Sendo assim, imaginem a minha surpresa ao recebê-los em minha casa me fazendo este pedido. Foi realmente incrível. Estive com eles por 2 meses, 3 vezes por semana. Assim que eles já começaram a ler as primeiras palavras sozinhos, eles deixaram de vir. Hoje, são eles quem organizam as pregações no vilarejo de Natiponu. A gente nunca sabe o que a vida nos reserva. Estejamos sempre prontos, porque é a melhor solução. Muitas vezes nós não sabemos o impacto que a nossa presença causa. E é por isso que nós devemos aprender a ser corretos em todos os momentos. As pessoas nos observam, mesmo quando nos odeiam. As pessoas nos observam, mesmo quando não estamos fazendo nada. E, principalmente, as pessoas nos observam quando nós estamos andando no caminho correto. Por causa do fechamento das escolas, as crianças ficaram sem nenhuma atividade recorrente. Então, eu abri uma escola de reforço escolar em casa. Vocês não têm noção do quanto aquilo foi benéfico na comunidade. Havia 3 níveis diferentes em 2 horários, manhã e tarde.
Eles tinham reforço de francês, geografia, ciências, espanhol e inglês comigo e matemática, física, química e estatística com uma colega. Acreditem, aqui eles já têm essas matérias desde o 6º ano. Ainda aproveitando oportunidades, fizemos vários programas para manter as crianças ocupadas. Fizemos noites de filmes, semanas de oração, domingos de jogos e várias outras atividades cotidianas. Em um dado momento, as autoridades nos pediram apenas para usarmos máscaras. Foi até engraçado. Usávamos máscaras somente para estar em casa estudando, mas tudo bem, o importante é que deu certo. Usei diferentes formas pedagógicas para mantê-los focados o tempo todo. Foram desenhos, artesanatos, teatro, jogos e afins. Eu sabia que tudo aquilo contribuía de alguma maneira para o desenvolvimento deles. Estivemos juntos por aproximadamente quase 4 meses. Foi uma experiência maravilhosa e cansativa, mas o que eu levo dessa experiência foi poder ter sido uma bênção no desenvolvimento intelectual e espiritual daquelas crianças e adolescentes que agora se sentiam amados e vistos de maneira especial. Mais um ano chegando ao final, e com ele, muitas lembranças. Nesse mesmo ano, eu trouxe o Bill e o Xabi para morarem comigo. Não foi fácil conseguir a liberação legal, e sinceramente, acredito que até hoje os papéis que eu tenho não servem de nada. Foi uma espécie de adoção forçada, por motivo de força maior. Quem sabe um dia eu posso contar para vocês sobre isso. A ida deles a Bucumbê exigia muitas mudanças, começando pela adaptação da casa, pelo documento escolar e essas coisas que todo pai e mãe sabem muito bem, né? Por mais que nos dávamos muito bem, a adaptação não era fácil. Os meus meninos são otamaris, mas eles são considerados os otamaris, entre aspas, Nutella, gerando alguns desconforto com os otamaris, entre aspas, raízes. Nesse mesmo ano, após participar ativamente do sofrimento do povo de Cuiabá, eu resolvi começar uma vaquinha para construir um poço artesiano. E graças a 3 doadoras, nós conseguimos mais da metade do dinheiro. E após lançar uma vaquinha online, mais de 70 pessoas nos ajudaram a completar o valor e poder levar água para esse vilarejo tão sofrido. Ufa! Foi um ano desafiador. Mais um, né? E não para por aí. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto o Senhor me sustentou, literalmente. O dinheiro caía na conta na hora exata. As doenças eram a única forma de descanso. O dialeto me lembrava constantemente que por mais que eu me esforçasse, eu não era um deles. Mas a Bíblia, a Bíblia, meu livro predileto, isso me afirmava o quanto eu era amada e o quanto Ele cuidava de cada um dos detalhes da minha vida, ainda que as minhas escolhas não fossem as melhores.